O que é, qual é a grande diferença assim da reserva de emergência para investimento? Por exemplo, em ações, no caso. Ações, fundo imobiliário, tesouro, essas paradas. Qual é a grande diferença assim de tipo, você deve investir a sua reserva de emergência, tipo, joga ela e, por exemplo, eu botei no fundo imobiliário, tá? Se eu precisar, eu tiro dela. Se eu tiver alguma emergência absurda, eu tiro dela ou sempre fico guardando alguma coisinha? Tá. Vamos por parte. Reserva de emergência é para emergência. Certo. Então, é muito interessante que a reserva de emergência fique num lugar muito sagrado, assim. Lindo, separado. Para que se aparecer alguma emergência, a gente puxe. E a gente separa. Aí já a gente tá falando de logística também. Reserva de emergência. Investimento. Aí eu não sei qual foi o seu objetivo. Mas, por exemplo, se foi para aposentadoria. Passiva, renda passiva. Renda passiva. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Você aplicou. E aí, por exemplo, qual é o seu prazo? Você, por exemplo, você pode deixar esse dinheiro lá por 10 anos, por 5 anos, por 2 anos. Você visa sacar. E a gente começa a estruturar assim para onde vai o dinheiro. Porque assim, antes da gente chegar, se é fundo imobiliário, se vai ser ação, se vai ser tesouro, se vai ser LCI, se vai ser CDB, se vai ser os diversos nomes que tem uma sopa de letrinha que é muito fácil de bagunçar, a gente primeiro tem que falar de qual é a estratégia, quais são os objetivos. Para que depois, quando a gente for usar as ferramentas, os produtos, a gente já vá assim com a expectativa alinhada com o melhor que a coisa pode entregar. Por exemplo, ó que doideira. O fundo imobiliário, caso você venda com ganho de capital, você tem que pagar tributo. Tem que pegar uma DARF e tal. E assim, às vezes não é interessante você ter que fazer todo esse rolê. Você, por exemplo, em fundo imobiliário, você já começa a ter a obrigação de declarar imposto de renda. Então já tem outros compromissos logísticos também. Aí, já continuando em fundo imobiliário. Por exemplo, faz sentido para você receber dividendo todo mês, rendimento, né? Perdão. Rendimento todo mês e reinvestir o rendimento? Porque isso também começa a criar outra questão logística. De todo mês eu vou precisar abrir o home broker, né? Da corretora. E ou reinvestir, ou sacar, ou esperar acumular para ser o suficiente de reinvestir de novo. Então a gente primeiro conversa sobre o objetivo das coisas. Depois a gente vai atrás do produto que se adequa a seu perfil, a seu prazo, apetite a risco. A gente começa a entrar em outro rolê. O último passo é se vai ser tesouro, se vai ser fundo imobiliário, se vai ser uma carteira de ações. É o último passo. Aí voltando. Reserva de emergência separado. Tá. Então a gente poderia pensar que uma carteira ela tem camadas. Uma primeira camada, reserva de emergência. Que é, caso aconteça uma emergência, eu vou puxar dali. Eu não vou vender fundo imobiliário. Eu não vou mexer em alguma coisa que pode despencar 40% a 50%. Sim. Que é tipo o que está acontecendo com o fundo imobiliário. A menos que, sei lá, por acaso você tenha tanto dinheiro que o que pinga todo mês seja o suficiente para compor sua reserva de emergência. Que isso é, assim, não é aplicável para a maior parte da população. Pode ser o caso. Aí, por exemplo, a gente tem reserva de emergência, que é uma parada sem emoção, chato. Não rende muito, não é pra render muito, é pra estar perto. Pra tá ali, né? Bater o carro, eu preciso do dinheiro. Eu não vou, de repente, esperar 3 dias e... Pô, mas se eu vender hoje, será que eu ganho um pouquinho a mais? Ó, subiu alguns centavos. Ou tipo, não, aumentou a taxa de juros. E aí o meu negócio baixou aqui e doideira. E a gente vai separando assim, por objetivos. Por exemplo, uma forma muito boa da gente trabalhar isso, quando a gente associa planejamento financeiro, é trazer sonhos pra conversa. E a gente, pô, quais são os seus sonhos? Como é que você tá vendo a vida pra frente? E desse desenho de ver a vida pra frente, a gente procurando produtos que mais se adequem aos sonhos. Produtos que você fala é o Investimento. o investimento. É. Tá. Que é a última coisa a ser vista. Porque é muito mais importante a gente saber para montar uma carteira se você pretende se desfazer do negócio ou precisa do dinheiro de volta daqui a 2 ou a 4 anos, do que a gente já começar a debater se é tesouro direto, ou se a gente vai pegar um tesouro IPCA, ou se a gente vai pegar um Selic, ou se vai pegar crédito privado, se vai ser uma debênture incentivada, ou se vai ser qualquer um dos nomes, sabe? Entendi. Porque é foda. Aí te tá lá, de repente, no YouTube, aí tem vídeo pra cacete dessas paradas. Por exemplo, hoje mesmo eu botei
uma grana em fundo imobiliário. Entendeu? Aí, tipo, eu diversifiquei lá de acordo com o que eu achava que fazia sentido, nos mais baratinhos mesmo. E aí, você falando agora, me fudeu. Já tá piscando aí, não, né? não, Tem que tipo, eu tô de declarar, boa. vou ter que fazer. Seu dinheiro tá lá, pô. Não, tá lá, tá de boa, só que a parada é de, tipo, porque eu não tinha objetivo de nada, meu objetivo era, tipo, todo mês botar uma grana lá pra que, com o tempo, tivesse uma grana acumulada e tivesse rendendo bem, entendeu? Sim. O objetivo era esse, não tinha mais nada muito mais aprofundado, entendeu? Porque a gente vê tanto vídeo no YouTube de E eu fico investimentos. impressionado nessa coisa dos vídeos do YouTube, é que eles sempre pulam essa parte chata que eu falei. Então, você Sempre falando agora, parece mais difícil. Cara, é que eu, particularmente, acho que por tudo que eu passei, do tanto que eu estudei, eu sou muito contra essa coisa de vocês têm uma profissão, vocês têm a vida de vocês têm o dia a dia. Aí vocês vão, em paralelo a isso, nas poucas horas que vocês têm por dia, começar a estudar investimento, começar a estudar as letras, composição de carteira, expectativa de risco, retorno, como é que encaixar isso, seus próprios sonhos, seus prazos, para montar uma carteira. Me parece muito mais lógico chamar um profissional que faça isso. Que existem os consultores CVMs, que seria o meu caso, ou um assessor de investimento. Eu tenho trabalho em paralelo. Planejador financeiro e consultor CVM. Entendi, Que são pessoas que podem montar a carteira. E podem fazer esse serviço, emitir nota fiscal, tudo regido, tudo certinho. Vai fazer a parte chata pra você, né? E aí você faz a parte massa da sua vida, que é seu trabalho. Se, por exemplo, você mudar o foco de qual é o melhor produto, para, por exemplo, quanto eu consigo botar por mês e eu quero aumentar meu aporte todo mês. Sim. E focar no aporte, que é o melhor que a gente faz. É aumentar o que bota todo eu mês. preciso botar R$100 a mais todo mês. O que é que eu preciso fazer pra ter esses 100 a mais? Ele não vai se preocupar com a porra lá do investimento, né? Porque quando a gente começa a pensar em prazo longo, são coisas mais voláteis, que flutuam mais, a gente, assim... É muito complicado a gente ficar dependendo de humor. E o mercado de ações, ele é repleto de humor, né? Ele é muito emocional, né? É uma piada. Soltou não sei o que, caiu. Soltou não sei o que, caiu. Ó, subiu. E aí nesse sobe e desce, é muita informação pra cabeça da gente. E pô, como é que você vai fazer seu trabalho e vai acompanhar o sobe e desce, a maluquice, né? Você acabou de assistir mais um corte do Desdou Podcast. Para assistir mais vídeos desse, tá aqui do lado. E para se inscrever, aqui embaixo. Deixa um comentário, curte, se inscreva. Tamo junto.